Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. E você que está chegando agora ao nosso portal, se inscreva. Você que é muito bem-vindo. Aqui todos os dias nós fazemos análise dos principais acontecimentos do nosso país que dizem respeito com a nossa realidade e o nosso futuro. Se gostar, dê joinha, compartilhe os nossos vídeos e convide outras pessoas também para participarem aqui dos nossos papos, os nossos debates. Não esqueça de mandar os seus comentários, porque aqui são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, no nosso programa anterior eu fiz um breve relato da história do Brasil, onde alguns personagens são utilizados, principalmente na presidência da República, para se prestarem a um papel de defenderem um modelo econômico que tem interesses de estrangeiros aqui no nosso país, interesses de grandes grupos nacionais, enfim, de grupos financeiros, e logo depois, quando eles prestam esse serviço, quando eles estão esgotando a sua tarefa, eles são amassados e arremessados para o lixo da história. O Bolsonaro, ele está exatamente nesse ponto. Ele já começa a ser desgastado, ele já começa a ficar imprestável e, como eu disse a vocês, ele será arremessado para o lixo da história com agravante, Ele não pertence a nenhuma elite. Então ele é um sujeito de quinta categoria que está se prestando a fazer o trabalho sujo que os senhores de engenho modernos querem que sejam implementados aqui no nosso país. Então, logo em seguida, ele vai ser jogado na lata de lixo e muitos que estão acumpliciados com ele vão ficar com essa pecha maldita para o resto das suas vidas e vão pagar alguns com seu próprio patrimônio, como a gente vai analisar aqui. Os jornais continuam cada vez mais a reverberar críticas muito contundentes. Já comentei com vocês que o presidente foi chamado de apedeuta, ou seja, um ignorante profundo. Ontem foi chamado de patife, no editorial do Estado de São Paulo. E hoje eu estou vendo aqui um artigo do Demétrio Magnoli, sem falar no Merval Pereira, todos os articulistas que operam num nível de intelectualidade diferenciada dos grandes programas populares dos telejornais que a gente vai comentar aqui também. Mas disse aqui o Demétrio Magnoli, ele praticamente chama o presidente de praga rastejadora em dois pontos aqui do texto dele. Diz ele, falando da incompetência do governo. De lá para cá, o governo entrou no modo pânico. O presidente rastejou aos pés dos chineses para implorar por suprimentos vacinais. E, nos círculos internos do poder, cogita-se oferecer em sacrifício público os corpos lacerados do trapalhão da saúde, ou seja, o Pazuello, e o místico ocultista do Itamaraty, o Ernesto Araújo. No atual estágio da crise, Bolsonaro já não pode salvar-se a si mesmo. Para voltar à tona, depende da incompetência de seus adversários. O Brasil, apesar de tudo, não merece o governo da ultradireita boquirrota e delirante. Uma praga por vez é suficiente. Bom, a pergunta é, por que o Bolsonaro ainda não caiu? Por que o impeachment não foi gestado? Por que essa discussão não ganhou as ruas? Bem, como tenho dito a vocês, a informação gera a ação. A desinformação gera a conformação. A frase é do filósofo Hegel. Um povo desinformado fica sem entender a relação de causa e efeito. O Bolsonaro fica utilizando as suas redes para mentir, e os grandes meios de comunicação que poderiam desmoralizar o indesmoralizável não fazem absolutamente nada. Ora por outra sai uma notinha jornalística aqui, uma coisa aqui, mas o drama pessoal, o drama real do povo brasileiro não está sendo mostrado. Gente, são quase 10 milhões contaminados, ou mais de 10 milhões contaminados no nosso país, que ficaram com pânico, ficaram com medo de morrer, de deixar seus filhos, de deixar sua esposa, seu marido, de deixar seus netos, enfim, de desorganizar suas vidas. Essas pessoas todas, elas não são vistas por quê? Porque elas não são convidadas a dizer do drama que elas passaram, das que perderam as vítimas, que perderam seus parentes, de como a falta de isolamento, uma falta de campanha do governo, uma falta de engajamento do presidente da República, como isso acarretou o resultado morte. Como é que o Brasil fica em último lugar numa lista de 94 países que estão trabalhando
contra a Covid, o Brasil ficou na rabeta, tendo não uma pessoa que está contendo a Covid, mas que está ajudando a espalhar a Covid, como a gente já mostrou em vários vídeos aqui, as aglomerações, o discurso negacionista. O discurso negacionista, gente, essa expressão acaba não entrando muito na cabeça das pessoas. É o discurso mentiroso. Então, nós temos uma parte da imprensa, a grande maioria da imprensa, que fala para um público A e B, e nós temos os telejornais, os programas populares que falam para a classe C, D e E. Nós temos agora Big Brother, no horário do Big Brother tem Ratinho, que faz propaganda do governo Bolsonaro, que alivia a barra em relação ao governo Bolsonaro, e aí as suas hostes bolsonaristas vão reproduzindo os textos, né, as falas dessas criaturas. O Jornal Nacional, que eu converso com vocês sempre, né, omite uma série de casos graves. Eles falaram agora das 9 crianças que morreram por conta da Covid, crianças indígenas, e pararam de falar desse assunto. Isso era para parar o Brasil. Como é que isso não é uma coisa para tornar-se conhecida da opinião pública do nosso país e do nosso planeta? Não se fala mais desse assunto. E o presidente agora dizendo que oxigênio também não era responsabilidade dele. Como é que isso pode ficar impune? Como eu disse a vocês, todo esse tipo de comportamento que é ocultado, ele garante que o Bolsonaro permaneça no poder, e a permanência dele no poder é funcional porque ele vai ajudando com que outros estelionatários saqueiem o nosso país. Essa semana, o Bolsonaro, junto com o Paulo Guedes, estiveram na conferência com o Credit Suisse, né? É uma instituição financeira voltada para os negócios dos bilionários. O Bolsonaro fez aquela coisa vexaminosa de ficar simulando a flauta, que o presidente do Banco Central era um tocador de flauta, sempre mexendo com uma área do erotismo, da sexualidade. Ele tem um problema sério com essa história, e os investidores que estavam ali para ver a fala de um chefe de Estado puderam comprovar que nós temos uma pessoa com a debilidade mental à frente da presidência da República, ladeado de estelionatário. Paulo Guedes prometeu que tinha um amigo inglês que ajudaria o Brasil com 40 milhões de seringas, não sei o quê. Nunca apareceu o tal inglês, nunca apareceu seringa, nunca apareceu nada disso. O Guedes mente e ludibria as pessoas o tempo todo. E nessa mesma reunião, ele disse que empresários comprariam vacinas para distribuir à população. Gente, não tem coisa mais mentirosa. Até os empresários desmentiram isso. O próprio fundo de investimento que foi citado, o BlackRock, que é um fundo abutre que compra dívidas de países de terceiro mundo para depois extorquir esses países, porque se eles não receberem o governo americano faz bloqueio, faz todo tipo de sanção. Pois bem, esse fundo, ele negou também. Então a gente está diante de mentirosos que ficam sapateando em cima de mortos aqui no nosso país. E o mais triste no meio dessa história, entre tantas tristezas, a gente vê que nós temos militares de 5ª categoria aqui no nosso país. O alto comando das Forças Armadas contém ali figuras absolutamente ridículas. Se o Brasil tivesse entrado numa guerra comandado por esses generais que assessoram o Bolsonaro, que estão com ele ali, o Brasil já estava falando outro idioma, a gente estaria cantando o hino nacional de outra pátria, a gente estaria com outro tipo de cultura aqui, porque o Brasil já teria sido subjugado. Vocês imaginem como é que Bolsonaro conseguiu juntar tanta gente ruim, competente e entreguista dentro do seu próprio governo. Muitos a gente nem ouve falar mais, né? O general Braga Neto, por exemplo, que foi humilhado naquela reunião do dia 22 de abril pelo Paulo Guedes. O Braga Neto queria fazer um plano de investimentos, né, de infraestrutura, foi desmoralizado pelo Paulo Guedes, sumiu de circulação. O general Ramos virou um lobista, um despachante de corrupto, porque ele, segundo o Estado de São Paulo está dizendo, ele fica ali com lápis e papel na mão, anotando quem é que vai votar no Lira, no corrupto mor, reconhecido pela Polícia Federal por várias investigações para ser o futuro presidente da Câmara Federal. A esse papel que foi reduzido o general Ramos. E sem falar dos outros, né? Se a gente pegar o general Heleno, que é um homem da inteligência, ele só serve para ficar ali de babá do Bolsonaro em inauguração, porque até hoje não falou de onde vieram as manchas de óleo que sujaram as nossas praias, vários incêndios que aconteceram nas nossas florestas, no Pantanal, as várias situações envolvendo a Covid no nosso país. Ele não alertou o presidente da falta de oxigênio, não sabia disso, não se sabe de onde veio a cocaína
no avião do presidente, enfim, não sabe das rachadinhas da família presidencial, dos problemas que a família toda tem, o Queiroz, enfim, que inteligência é essa, né? E sem falar também no Bento Albuquerque, que virou um intermediário dos grandes negócios de entrega do nosso país, o tempo todo ajudando os grupos transnacionais a se darem bem. O Tarcísio, que é um militar que inaugura meio-fio, inaugura bica, poço artesiano e fica batendo martelinho em leilão de privatização como se ele fosse um bilionário também, estivesse vendendo alguma coisa que é dele. Quando está vendendo, é aquilo que pertence ao povo brasileiro. Sem falar no ministro Pazuello, que é essa figura que vai ficar depauperada porque ele vai perder muito dinheiro depois que esse governo passar, por conta da sua incompetência, por conta do gasto irregular que fez com kit cloroquina, com viagens de pessoas para defenderem situação que não resolve porcaria nenhuma na vida das pessoas. O seu auxiliar, um homem que ele trouxe lá das Forças Especiais, que está na saúde, mas o tempo todo com broche, com a faca na caveira, uma coisa absolutamente abjeta. Uma pessoa que fica ali o tempo todo salientando que ele tem muito mais proximidade com a morte do que com a vida. E para finalizar, né, tem outros generais também, outras figuras, né? O general Mourão, que virou paspalhão, uma figura que a Constituição não confere muitos poderes, né, do vice-presidente, e nesse governo ele é o desmoralizado mor da hora. Ele está fazendo papel de palhaço dentro desse governo, embora ele seja muito ouvido, porque ele está na linha sucessória. Se Bolsonaro, de fato, cair em desgraça, se acontecer alguma coisa com os grupos econômicos que pagam os deputados federais, senadores, para cumprirem o seu papel a favor desses grupos, se esses grupos se queimarem, essa gente toda vai começar a entrar pelo cano, porque o impeachment vai rolar, e aí a Constituição determina que o Mourão venha ocupar esse espaço, né? Outras coisas estão acontecendo no nosso país também. Amanhã está marcada uma greve de caminhoneiros. Será que vai acontecer? Bom, eles não têm motivos para não fazerem a greve, porque eles foram traídos de cima embaixo. E cada vez mais eles são mais traídos ainda. A última traição é o governo estar aprovando uma medida de liberação de tráfego de navios estrangeiros no nosso litoral para fazer transporte de mercadorias. Isso vai tirar quase 40% do frete dos caminhoneiros aqui no nosso país, que já estão reclamando do diesel, que não baixa porque o Bolsonaro colocou um banqueiro, Bolsonaro não, o Guedes, né? Botou um banqueiro para cuidar da Petrobras, que está pensando em espoliar cada vez mais o povo brasileiro com o aumento de combustível, com a equiparação do diesel e da gasolina com o mercado externo. Então ele já declarou aos caminhoneiros que vão procurar lá o que fazer, porque se depender dele, não vai ter nenhum tipo de apoio. A única coisa que os caminhoneiros conseguiram conquistar foi diminuição no pedágio por conta do eixo suspenso. Fora isso, não tem nenhum tipo de benefício que essa gente esteja recebendo e por isso vamos aguardar aí os desdobramentos. O fato é que os grandes meios de comunicação, pelo que eu estou vendo, ainda não estão dando a cobertura em relação a esse fato muito importante, um fato grave, mas também não tem dado a devida cobertura em fatos mais graves para que o povo brasileiro se conscientize, o povo brasileiro perceba a gravidade que é ter um presidente genocida à frente do nosso país e que o povo brasileiro consiga mobilizar os seus deputados, que apesar de serem funcionários dos grandes grupos econômicos, também têm um senso de ter algum tipo de contato com aquela figura chamada eleitor. E que num momento muito crítico, prefere às vezes votar em outro e não naquele deputado que virou as costas, né? Mas isso é um processo que a gente vai se debatendo durante muito tempo. O nosso espaço aqui é um espaço para a gente levantar algumas questões, apontar algumas ocasiões e situações obscuras que os meios de comunicação não revelam, como as coisas estão atreladas entre si e como esse governo é funcional apenas para uma coisa, para que o Brasil seja cada vez mais entregue, cada vez mais leiloado, cada vez mais fatiado, como está acontecendo agora, na SEDAI, no Rio de Janeiro, que já foi fatiado e já tem 15 grandes empresas querendo explorar o saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. Será que eles querem fazer isso porque eles querem uma água de melhor qualidade para o cidadão carioca? Será que eles não estão pensando em financiamento do BNDES? Será que ninguém leva grana no meio dessa história? Essas pessoas, os militares que estão fazendo essas intermediações, estão fazendo isso por patriotismo? Foi isso que eles aprenderam dentro das academias militares? Que ser patriota é entregar o patrimônio construído pelo povo brasileiro?
Gente, então é por isso que eu estou aqui, por isso que eu acredito muito que a palavra tem o poder, é muito legal os lugares que a gente está chegando, as críticas, os comentários que eu estou recebendo de todas as partes do Brasil e do mundo, e isso faz crer que esse tipo de espaço aqui é muito importante, por isso eu estou muito contente, muito gratificado de ter você aqui no nosso portal. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!